Uma boa tarde. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a cada um. Vou me apresentar. Meu nome é Lucas Vitor Oliveira de Souza, gravando aqui este testemunho para o canal Semeando Vida. Quero contar algo que Deus fez na minha vida, trazer um pouco aqui da experiência que eu tive com Deus, o meu testemunho para que você venha ser edificado por Ele. Esse testemunho é para a edificação da tua vida, porque aquilo que Deus faz em nossas vidas nós temos que contar, testemunhar, para que o nome de Deus venha a ser glorificado e para que vidas venham a ser alcançadas através do testemunho. Eu nasci da minha mãe uma terça-feira, pelo registro eu posso ver que foi numa terça-feira. Nasci e a minha mãe, não sei por que motivos, me deu para minha avó, mãe da minha mãe, que começou a cuidar de mim. E quando eu nasci, eu fui uma pessoa que já nasceu uma pessoa doente, um menino doente. Fui diagnosticado com anemia crônica, onde os médicos me deu poucos dias de vida. E ali eu tinha que tomar ferro, bastante medicamento, ir de madrugada para o hospital de Barretos. E ali o médico me desenganou, falou que eu não tinha muito tempo de vida, que logo entraria em óbito por causa daquela anemia crônica. Mas Deus é tão poderoso, tão fiel em tuas palavras, em teu conceito, que Deus mudou a palavra da medicina. Hoje eu estou fazendo quase 32 anos e estou vivo para a glória de Deus. Vemos que a última palavra ela não vem do homem, ela vem de Deus. Por isso recebi do Senhor esta cura. Deus me livrou da morte aos 3 anos de idade. Ali quando eu morava com minha avó, lembro que meu avô, ele bebia muito, e muitas das vezes judiava de mim. Foi um momento difícil quando era criança, ele judiava bastante. E naquela casa, era uma casa de tauba, o qual nós moramos ali, e na parte da noite era um terror quando eu ia dormir, porque todas as vezes que apagavam-se as luzes, eu começava a ver visões, não visões boas, mas visões ruins. Eu via como se fosse sombra em pé, mas não só uma sombra, mas multidões que elas vinham ali para a cama, vinham caminhando. E ali elas vinham, quando batia na cama desaparecia. Era uma grande multidão de sombras. Eu via também na beirada da cama como se fosse um largato com a boca aberta. Ele abria e fechava, parecia que estava com uma fúria tremenda. E aí eu não entendia, eu só tinha medo porque eu não entendia, eu era criança. Tinha 4 para 5 anos, era muito criança, eu morava com minha avó. E aí eu pedia para acender a luz. Quando acendia-se a luzes, tudo aquilo que era trevas desaparecia com a luz. Porque há uma separação entre trevas e luz. A luz, ela não habita com a treva não habita com a luz. Uma água não pode jorrar uma água boa com a água ruim, uma água salgada com a água doce. Não jorra duas águas de uma fonte. O bem não anda com o mal, o mal ou o bem. Você não consegue agradar dois senhores, você tem que agradar um e aborrecer o outro. Então era assim, quando acendia-se as luzes, tudo que era treva sumia. Mas quando apagava as luzes, aquilo voltava. Eu me encobria a cabeça e ficava com muito medo. Tudo aquilo acontecia quando era criança. Tinha muitas coisas terríveis que eu via, parece que eu tinha visão aberta e via as coisas do mal. Mas hoje eu entendo que naquela casa tinha alguma coisa que não era de Deus. Naquela casa o mal estava habitando ali para tirar a paz, para tirar a alegria.
era só frustração. Foi muitas coisas que eu passei ali, muitas visões, vultos. Eu sentia bater assim na minha pele, como se fosse bater assim, como se estivesse batendo, mas quando eu olhava não tinha ninguém. Então isso eu passei quando era criança. E ali minha avó adoeceu e passou mal, veio a falecer quando eu tinha 6 anos de idade, mas antes disso ela se batizou. Eu creio que ela teve um encontro com Jesus. Eu não lembro muito da história dela, porque eu tinha apenas 6 anos de idade. Então ali eu fiquei ali, aí eu fui morar com meu pai. E ali naquela casa ali onde nós moramos, ficamos por um tempo. E ali com meu pai, eu gostava de morar com meu pai. Meu pai era evangélico, ia na igreja. Era gostoso quando meu pai levava nós para fazer compra. Era a maravilha de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que está vivo ainda. Louvo a Deus, meu herói, que Deus abençoe ele. Se um dia eu ouvir também esse testemunho, ele vai estar vendo aqui que eu estou falando bem dele. Em nome de Jesus, louvo a Deus pela minha mãe também, que hoje é convertida pela glória de Deus. Tenho um marido também que é uma benção, estão na presença de Deus. Mas vamos lá, então fui morar com meu pai e ele foi passando os tempos. Somos em 3 irmãos, eu mais uma menina, que é mais velha do que eu, e meu irmão mais velho. E todos falam assim que sempre tem uma ovelha negra na família. E eu pensava que essa ovelha negra seria meu irmão, o mais velho. Porque no começo parece que ele se pendeu pro mal. Mas foi diferente. Ele começou a trabalhar, teve um foco na vida dele. Passou um momento, mas Deus abençoou ele grandiosamente, com família. Saiu para fora para trabalhar. Saiu para outra cidade, foi trabalhar lá, construiu a tua família e está bem para a glória de Deus. Então achava que a ovelha negra da família seria ele, mas infelizmente foi eu. Eu ali então morando com meu pai, fiquei um tempo morando com meu pai, uma benção, normal, tinha amigos. E um dia naquela rua mudou um garoto, por nome de Ayrton Júnior. E ali nós pegamos amizade, se eu não me engano, na época de 2002, eu tinha 9 para 10 e ele 10 para 11. E ali nós crescemos, somos amigos. Não vou falar crescemos juntos, porque foi um pouco o período que nós entrelaçou uma amizade muito boa que eu tinha com ele. Nós íamos no lugar juntos, se divertia. Uma criança, 10 para 11 anos. E aconteceria agora o Réveillon da cidade, onde teria uma virada de ano, que era numa praça, uma praça pública da cidade de Pereira Barreto. E ali fomos eu e esse garoto, e lá tinha mais um menino. Nós em 3. Começamos a brincar naquela praça, começamos a andar, começamos a correr. E ali era a queima de fogos, seria meia-noite, a queima de fogos, na cidade de Pereira Barreto. E eu me lembro que ali começou uma brincadeira, onde nós começamos a brincar de pegar os rojão quando estourava. Ali eles acendiam ali no meio da praça. E ali começou aquela brincadeira de quando estourasse aquele rojão, ele estourava, jogava no chão. E começou uma brincadeira de pegar aquele rojão e colocar na cintura, colocar tudo sobre a cintura. E ali naquele dia eu não quis brincar daquela brincadeira. Os 2 colegas meus, que era o Ayrton Júnior e mais outro, começou a colocar na cintura aquele rojão. Eu não lembro muito bem a feição da pessoa, que eu acho que era uma bomba caseira. Ele acendeu aquele rojão, o rojão falhou.
E esse amigo meu, ele pegou esse rojão, colocou na cintura. Quando esse rojão falhou, de repente houve um estrondo. Pum! Houve um estrondo, aonde os ouvidos parece que fez aquele barulho. Tim! Parece que naquele momento, daquele estrondo, parou tudo. E não para engrandecer o inimigo, mas naquele momento eu estava cantando aquela música, uma música mundana, né? Que fala assim: como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E cantando aquela música naquela praça e aquele estrondo, eu fiquei atordoado quando olhei para a minha direita. Eu vi alguém em pé, cambaleou. Quando eu olhei no chão, uma poça de sangue, aquela pessoa que eu vi em pé caiu no chão e eu saí correndo. Eu saí correndo porque eu perdi todo o sentido naquela hora, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ali para mim foi... Parece que chegou alguém ali, foi acender fogos e teve um acidente e tal. Fiquei sem sentido na hora, saí correndo. De repente eu ouvi falar naquela praça: é o Juninho. E eu peguei, eu voltei. Quando eu voltei já tinha uma multidão em volta daquela pessoa. E eu falei: eu quero ver. Quando eu fui entrar para ver quem estava no chão, tinha uma multidão. E eu lembro de uma mulher que olhava para mim e falava assim: não vai não. Não vai porque está muito feio, não vai. Não vai lá ver não, está muito feio. E eu falei: não, eu quero ver, eu quero ver. E eu comecei a abrir a multidão. Quando eu entrei, que eu olhei para o chão, o meu amigo estava estirado no chão e sem a face do seu rosto, porque aquele fogos naquele dia, quando ele achou que tinha falhado, ele colocou na tua cintura e aquele fogos explodiu no teu rosto, subiu, bateu e explodiu no teu rosto, arrancando a metade da tua face. E eu ouvia os ossos dele, os ossos interior se mexia daquele menino. Irmão, você está ouvindo esse testemunho? Esse acontecimento aconteceu com uma criança de 10 anos de idade. Não era um adulto que estava vivendo, olhando, contemplando aquela cena, mas um garoto de 10 anos de idade. Imagina isto para um garoto de 10 anos de idade. 9 para 10 anos de idade. Vendo seu amigo de 10 anos estirado no chão, sem a metade da face. Quem se arrumou junto, quem ali passou gel no cabelo juntos, e quem foi para a festa junto, mas agora somente eu voltei e ele não voltou. Foi muito triste, eu fiquei por um tempo horrorizado, traumatizado com aquela cena. Eu perdi o meu amigo, tinha apenas 10 anos de idade. E passou um tempo, eu gostava muito da mãe dele, hoje já falecida. Passou um tempo para mim esquecer esta cena, mas eu chorava bastante. Foi um momento de trauma que eu passei na minha vida. E aí eu fui crescendo, foi passando os momentos, passando o tempo na casa do meu pai, eu, minha irmã e meu irmão. Até que passou um tempo da minha vida. Você sabe que rodas de amigos. Eu comecei a fumar muito cedo. Entrei para o vício do cigarro primeiramente, né? Era uma pessoa, quando criança, muito esforçada. Eu, desde pequeno, quando eu tinha aquelas roças empreita de feijão, algodão, milho, qualquer coisa eu encarava. Acordava às 5 horas da manhã, ia,
trabalhava, ganhava meu dinheirinho, gastava. Eu era uma pessoa muito esforçada, que quando o despertador, eu não escutava o despertador, meu Deus, eu ficava muito bravo. E então foi assim, eu comecei a crescer dos 14 para 15. Primeiramente eu conheci o cigarro, comecei a fumar muito cedo. Depois comecei a beber, tomar cerveja, tomar vinho, tomar bebida alcoólica. Já tomei pinga também. Tem um certo tempo que eu fui morar com a minha avó. Morei com a minha avó se converteu a Deus, era uma pessoa que orava muito pelos teus netos, pelos teus filhos, pela família. Minha avó, uma senhora de 60 para 70 anos, orava bastante. Não é para falar sobre praga de ministério, mas é da igreja Deus e Amor. Quem sabe, quem conhece sabe, que é uma igreja assim de bastante oração, que ora vigília, madrugada, muita oração. Então minha avó era dedicada à oração, orava bastante, andava mais de 3 km de ida e volta para ir para a igreja. Uma senhora andava bastante para ir até chegar à igreja para orar, buscar pelas suas famílias. Mas aí eu morei com ela, ali eu me pendi. Eu lembro que antes disso eu conheci a maconha. A maconha eu conheci também cedo. Fumei bastante maconha. Conheci a cocaína, depois a maconha. E ao terceiro, o crack. Já experimentei também daquele lança-perfume. Então foi alguns tipos de droga que eu já tive curiosidade de experimentar. E o que eu me aprofundei mesmo foi na cocaína e no crack. Então, depois eu vi que eu morei com meu pai, eu fui morar com minha avó. E comecei a me aprofundar nas drogas. Comecei a perder a confiança da minha família, perder a confiança de todos. Quando as pessoas começavam a confiar em mim, daqui a pouco eu já não confiava mais, porque quem sabe quem usa, ele é excluído da sociedade, ele sempre está distante das pessoas. E então eu conheci essas drogas, e essas drogas, aquela pessoa boa que eu era, aquela pessoa que fazia favor para as pessoas, aquela pessoa que todo mundo gostava, agora parou de gostar. Essas pessoas queriam distância de mim. Então eu já não era mais convidado para os lugares, ninguém queria estar perto. Porque quem quer estar perto de um viciado, ninguém confia em deixar as coisas, em deixar dinheiro, em deixar bens de valores. Então era a pessoa que também já comecei a roubar, já trafiquei, já fiz muita coisa errada, mentiras. Era o que mais tinha na minha vida, era mentir. E sabemos que o pai da mentira é o diabo, então nós não podemos mentir, nós temos que agir com verdade. Porque o diabo é o pai da mentira, então se nós mentimos, nós somos filhos do diabo, infelizmente, porque ele é o pai da mentira. Então nós temos que agir com clareza, com verdade. Então eu fui uma pessoa agora excluída totalmente da sociedade. Eu tive entre clínicas de reabilitações, recuperações. Entre essas clínicas de reabilitações e recuperações, eu tive umas 9 internações. Teve internação que eu fiquei 2 dias, teve umas que eu fiquei 6 meses, outras 2 meses. Teve internação que quando eu saí, a primeira coisa que eu fui fazer foi usar drogas. Então foi 9 internações que eu tive. E quando eu estava ali, prometia muita coisa para minha família.
prometia mudança de vida, prometia que ia mudar, mas acontecia que eu não mudava, era coisa nenhuma. Eu engordava naquelas clínicas, eu fazia academia dentro das clínicas, saía bem gordo, forte, só na estrutura interior, mas a exterior, na verdade, a estrutura exterior, né, por fora, mas a interior que deveria ser mudada não estava mudada. Então, tinha vezes que quando eu saía no primeiro dia, eu já ia usar drogas. E era uma frustração para a minha família. Uma frustração para um pai, uma frustração para a mãe, uma frustração para aqueles que depositam confiança, para aqueles que acreditam. Quem sabe ali, meu pai, minha mãe pensava que agora vai dar certo, agora ele vai conseguir, agora ele vai ser liberto. Depositava todas as suas forças em mim, todas as suas confianças, mas chegava no momento, eu caía. E ali foi uma decepção para minha família. Não tinha como mais trazer confiança para minha família, porque foi uma decepção muito grande. Porque no momento que eles confiavam, eu já trazia desconfiança. No momento que eles acreditavam em mim, daqui a pouco eu mudava, trazia algo totalmente ao contrário daquilo que eles confiavam. E eu sofri muito quando eu usava esse tipo de droga. Eu ficava os dias sem comer, sem beber. Não é porque não tinha, porque meu pai sempre me abençoou. Meu pai sempre estava ali com as mãos abertas, minha mãe sempre estava ali com as mãos abertas, mas porque eu mesmo deixava de querer, eu queria mais, escolhia as drogas, trocava minha família, trocava minha dignidade, trocava tudo. E o inimigo trabalhando, o inimigo oprimindo. E foi muito desesperador para mim. E aí a idade foi avançando, tive alguns relacionamentos. Quando chegou perto dos 19 anos de idade, eu falei assim, eu morava com minha avó e eu falei assim, eu vou agora terminar com minha vida. Eu vou acabar com esse sofrimento. Porque todas as vezes eu saía do fundo do poço, nossa, parecia que a minha face brilhava, era tudo muito bom. Mas de repente eu não aguentava qualquer frustração que eu tinha na minha vida. Eu queria descontar nas drogas. Qualquer coisa que acontecesse, eu queria descontar nas drogas. Eu queria me aprofundar. Aqui eu achava que eu esqueceria os meus problemas. Eu achava que acabaria. Mas eu estaria saindo de um problema e arrumando outro bem pior para a minha vida. E Deus mudou a minha história, graças a Deus, que hoje eu sou liberto em nome do Senhor Jesus. Então ali, eu perto dos 19 anos, eu falei, eu vou dar um basta, vou dar um fim nisto. Em uma dessas clínicas que eu entrei, eu tinha medicações muito fortes, que um só comprimido dava para dormir 2 dias, um só comprimido. E ali eu peguei aquela cartela, comecei a desbuiar na mão. Não estou incentivando ninguém a fazer isso. Você que vai estar ouvindo, isso aqui é um testemunho da minha vida. O suicida, Deus não se agrada dele. Segundo a palavra, não herdarão o reino de Deus. O suicida, adúltero, homicida, os cães, feiticeiro, fornicador e muitos outros, os mentirosos. Então, o que eu estou dizendo aqui neste testemunho é para engrandecer o Senhor e para que você venha saber que o suicídio não é uma solução. Se você pensa que você vai arrumar uma solução suicidando, depois que uma pessoa suicida, ela vai estar dizendo a não para Deus do maior dom que Deus deu para cada um. Qual é esse dom? O dom da vida.
Então, quando você suicida, você vai estar tirando o maior dom que Deus te deu, o dom da vida. Então, por isso que essa pessoa recebe uma punição, porque ela jogou fora o maior dom que Deus deu para ela, o dom da vida. Então, nós não temos o direito de tirar aquilo que Deus nos deu, que é o dom da vida. Então, quando essa pessoa tira isto, ela acha que vai estar dando um fim, um basta no teu problema, mas ela vai estar arrumando outro problema maior e pior, que é um problema eterno para a vida dela. É um problema eterno, que as lembranças vão ser muitas vezes mais do que agora, em todo tempo, em todo momento, rodando, girando na tua mente. Isto. E aquilo vai começar a te comer por dentro e não vai ter mais jeito e nem solução, porque você jogou fora o maior dom. Então, naquele dia eu não conhecia a palavra de Deus. Eu peguei aquele medicamento, comecei a tirar da cartela um por um e colocar nas mãos. Eu me lembro que a minha mão esquerda encheu daquele monte de comprimido. E eu fui até a geladeira, tinha uma latinha de cerveja. Eu ingeri aquele medicamento todo, coloquei na boca e tomei aquela latinha de cerveja. Antes disso, eu escrevi uma carta pedindo perdão para as pessoas, para minha mãe, se eu não me lembro, para minha avó, e pedindo perdão por aquilo. E coloquei a carta no bolso, falei, quando eu morrer, eles vão achar esta carta dentro do meu bolso. Então eu coloquei aquela carta dentro do meu bolso. E eu ingeri aqueles medicamentos, não tinha ninguém na casa. Eu falei, eu vou fazer isso quando não tiver ninguém, porque não vai ter tempo de ninguém me socorrer. O povo aí fala que Deus tarda, mas não falha. Eu quero te dizer que meu Deus, o teu Deus, ele não tarda e não falha. Porque naquele dia, se Deus tivesse tardado em enviar alguém para me socorrer, eu não estaria aqui para testemunhar este testemunho. Então Deus, ele não tardou em enviar alguém para me socorrer. Naquele dia chegou alguém, levou eu para o hospital. Eu me lembro que quando eu ingeri aquele medicamento, tomei aquela cerveja, a minha cabeça parece que começou a inchar, parece que começou a ficar grande a minha cabeça, e aquele peso tremendo dentro de mim, e eu apaguei. E quando eu abri os olhos, pela primeira vez, eu vi ali esse pessoal todo de branco. Eu entendi que eram os médicos, mas eu não conhecia ninguém. Eu ouvia as pessoas falar comigo, eu falava quem que é, não estava conhecendo, quem estava ali. Fiquei ali por 3 dias sem conhecer ninguém. E ao terceiro dia, depois que fizeram lavagem no meu estômago, tudo, eu recebi alta. Me levaram para casa e eu fiquei ali sem poder andar, porque da cintura para baixo paralisou tudo. Então eu não conseguia movimentar as minhas pernas. E eu me lembro bem que foi um homem de Deus orar pela minha vida. E ali ele orou, se eu não me engano, foi o pastor Jonas, um grande homem de Deus, orou pela minha vida. E ali eu senti a presença de Deus. E eu me lembro que depois daquela tentativa de suicídio, além de outras que eu tenho tentado com cordas, mas não deram certo, foi 3 tentativas de suicídio que eu tive. 3 tentativas. Esta do medicamento foi uma das terceiras. 2 vezes eu tentei me enforcar. Já me tentei, queria me jogar de lugares altos, me precipitar de lugares altos, mas Deus teve misericórdia. Muitas das vezes o inimigo soprou para eu entrar na frente de carreta, na frente de veículos, mas Deus teve misericórdia. E então o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir.
Então, a primeira vez que eu sempre ia na igreja quando era pequeno, mas eu não sentia a presença. Mas a primeira vez foi esta que o irmão orou pela minha vida depois desse suicídio que eu tentei. E eu fui até a igreja, Deus falou comigo. E ali eu comecei a pegar um amor muito grande por Deus. Eu senti o primeiro amor na minha vida. Tem um amigo meu por nome de Walter Júnior, que ele também foi um que passou uma história comigo em oração, busca. Então louvo a Deus pela vida dele, creio que também vai ouvir esse testemunho na vida dele. Já quero falar para ele que Deus tem uma grande promessa para a vida dele, em nome do Senhor Jesus, que não sei como é que ele está, mas você vai ouvir esse testemunho, Juninho, Deus tem uma promessa muito grande na sua vida, em nome de Jesus. Então, nós começamos a orar, e ali começou a sentir o amor de Deus, começou a ir para o monte, descer monte, buscar. Nós tínhamos um vício de cigarro e nós queríamos parar para batizar. Nós ia batizar fumando, mas houve um imprevisto ali. Foi até engraçado que o que aconteceu, só sei que houve um imprevisto e não conseguimos batizar. Mas depois nós oramos a Deus e Deus nos libertou do cigarro e nós conseguimos batizar. Nós batizamos juntos nas águas e depois nós buscamos o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo na igreja DVN. Foi lindo, foi forte. Eu fui até em casa falando em línguas estranhas. O amor de Deus me preencheu naquela igreja. Eu vi aquelas pessoas falando em mistério. E deixa eu te contar como é que foi o meu batismo com o Espírito Santo. Eu fui até uma igreja e ali ouvia as pessoas falarem línguas, ouvia as pessoas ali sentir a presença de Deus. Eu falei, eu quero sentir. Eu comecei a orar, a buscar, maravilha de Deus. E um dia ali naquela igreja, eu me lembro muito bem que a pastora falou assim, quem que quer fazer uma aliança nessa noite com Deus? Eu falei, eu quero fazer uma aliança com Deus. E eu fui na frente para fazer aquela aliança com Deus. Até hoje, quando eu quero algo de Deus, eu faço aliança com Deus. Até hoje, eu falo, Deus, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Essa aliança, Deus é fiel em fazer. Porque minha vida com Deus começou de aliança. Foi a primeira vez do batismo, começou com aliança e até hoje eu falo, Deus, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. E eu faço essa aliança assim, Deus é fiel para cumprir. E eu que me viro para cumprir a minha parte, porque de Deus é fiel para fazer. Então, que eu faça primeiro, né? Porque Deus é fiel para fazer a parte dele. Então, eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei ali na frente, eu vi, minhas pernas começaram a tremer. Rapaz, daqui a pouco eu comecei a falar em língua estranha. Comecei a entrar no mistério, comecei a pular, senti a presença de Deus. Depois daquele dia eu quis entrar monte, sair do monte, orar de madrugada, orar de noite, orar de dia. E foi uma benção, eu fui uma pessoa que sempre orei, que sempre busquei. Uma pessoa que intercedia bastante pelas pessoas, mas não buscava estrutura espiritual, não buscava estrutura, alicerce. Eu sempre pedia dons para Deus, dons. Mas não tinha alicerce para suportar. Eu lembro que eu profetizava, que eu fazia, pela misericórdia de Deus, eu orava, as pessoas eram curadas. Eu lembro uma mulher que eu orei, ela estava não sei quanto tempo, mais de anos sem mexer os braços. Eu orei a Deus e eu falei ali naquela oração, Deus, eu profetizo agora no vale de osso seco, osso junta com osso, carne se junta com carne, que agora venha haver uma restituição nesses ossos secos agora. E eu me lembro muito bem que aquela mulher chacoalhou o braço aqui, procurou e foi curada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu me lembro muito bem que uma vez tinha um homem de muleta e eu fui orar por ele, e eu orei por ele, passou um tempo, eu esqueci. E aquele homem chegou lá andando, ele falou assim, você não tá lembrado não? Eu falei, lembrado do quê? Você orou aquele dia lá, rapaz, falou que eu ia andar, ó, eu ia andando. Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso. E eu lembro quando ia orar, tinha uns amigos meus que nós ia
pregar, e quando no final do culto assim, eu falava assim, ó, quando você acabar de pregar, eu quero orar por cura. E eu ia orar por cura, e Deus, pela misericórdia, nossa, Deus fazia. Nas igrejas ali na cidade de Pereira Barreto, o povo gostava de me convidar para levar uma palavra. Eu jovem ali, não era muito experiente na palavra, mas o povo gostava porque Deus era na minha vida, Deus estava me abençoando. Mas qualquer frustração que eu passava, eu não, em vez de entregar para Deus, ou a falta de alicerce, eu recaía. Aos 19 anos de idade, eu pedi uma menina para Deus, e Deus me abençoou. E ali eu tive o primeiro relacionamento, qual eu tive uma filha, que hoje tem 10 anos de idade, o nome dela é Emily Vitória. O primeiro relacionamento, e depois tive algumas frustrações por causa de drogas e algo mais, e recaindo e voltando, recaindo e voltando, e eu comecei a ser uma pessoa sem alicerce, porque eu vinha para a igreja e saía, comecei a perder também a credibilidade. Todo mundo que olhava falava que era só fogo de palha, que não ia acabar em nada, que ia ser só aquilo. E ali eu perdi a minha primeira esposa. Ela voltou para a casa dela. Minha filha foi morar com ela. Hoje minha filha tem 10 anos. Há mais de 10 anos aconteceu esse fato. E então eu fui essa pessoa. E eu lembro uma vez que eu me droguei tanto dentro da minha casa, que daqui a pouco eu comecei, parece que saí do meu corpo, e comecei a me ver, e eu escutava as vozes, e uma voz entrou dentro da minha mente e começou a falar comigo assim: lembra disso? Você lembra? E eu começava a lembrar na hora. E quando a voz falava assim, você lembra? Eu vi o filme da minha vida. Naquele dia eu apaguei e vi o filme da minha vida. E eu tive diante de todas as oportunidades que eu tinha pedido para Deus. Nessas indas e vindas de todas as oportunidades, de tudo que Deus tinha colocado Ele na tua casa, de quando eu parava, de quando eu precisava de um livramento. E eu vi todos os livramentos ocultos, que são livramentos que você não consegue enxergar. Deus te livra, mas você não viu aquilo. E eu vi todos os livramentos ocultos que Deus me dera. Os livramentos que era para mim morrer, mas Deus me dando a oportunidade. Só sei que eu vi um filme da minha vida, parei num lugar escuro, me perguntava por que eu estava lá, e Deus falava que tinha me dado a oportunidade, mas eu não tinha agarrado aquela oportunidade. Então, quando eu clamava a Deus, pedia mais uma, acontecia de eu ver esse filme, pedindo a Deus a oportunidade de vida, mas deixando de mão aquilo que Deus tinha me dado. Então foi um filme da minha vida que eu vi naquele dia. E eu creio que se naquele dia eu tivesse partido, eu não estaria em um bom lugar, porque eu estava me drogando, e não na igreja, eu estava me drogando e não fazendo alguma coisa boa. Então ali Deus me deu uma nova oportunidade de vida. E eu me lembro que eu acordei de madrugada com o som do carro ali do meu ex-cunhado e com a minha irmã, que chegava ali em casa. Eu falei, nossa, eu estou vivo. Irmão, sei que está me ouvindo. Naquela visão, o meu coração ele disparou. Meu coração não tinha ritmo para bater. Meu coração batia assim, ó. E era aquela batida sem parar. E quando eu estava no decorrer daquele filme que eu estava vendo da minha vida, uma voz me falava uma frase. É uma frase que eu não quero ouvir nunca na minha vida. Uma frase
horrível, que eu não quero ouvir nunca na minha vida. E aí eu via que eu tinha perdido o maior dom da vida. Então eu clamava a Deus misericórdia, e Deus teve misericórdia. E tão falho, nós somos tão errantes, que Deus dá e nós desperdiça. Deus dá e nós desperdiça. Então depois daquilo, isso já era nos meus 20 e poucos anos, e eu tive esse filme, e eu acordei. O que eu fui fazer? Usar de novo, fazer as mesmas coisas de novo. Comecei a perder tudo, não tinha mais nada. Minha casa não tinha mais nada. Eu morava no fundo ali da casa da minha irmã. Não tinha mais nada. Teve um dia que minha mãe, ela resolveu fazer uma viagem e vai pra casa do meu irmão. E eu falei assim, eu vou também, né? Vou fazer essa viagem, mas na minha mente, e eu falei, né? Eu vou, mas eu não vou voltar. Eu vou trabalhar, vou mudar de vida, vou conquistar, vou fazer algo diferente. Então, aí eu estava fora da igreja, tinha saído novamente. Já passei por muitos tempos assim na igreja, de ter o cargo de obreiro, evangelista. Já cuidei de igreja por um tempo, era assim algo que formava um ano e meio. Já cuidei de igreja, ajudei a cuidar. Graças a Deus foi bênção, ganhei muitas almas nesse período. Ganhei almas para Jesus, mas eu tinha essa falha de não ter alicerce diante de Deus. Então, esse período que me chamou para viajar, eu fui lá para São Paulo. Chegou lá, eu levei uma mala. Eu falei, vou levar uma mala de roupa porque eu não vou voltar, vou ficar por lá. E lá eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos, trabalhando, conquistando, consegui comprar um carro, consegui tirar minha carta, consegui ter honra, confiança. Fui ganhando aos poucos a confiança do meu irmão, que eu também já tinha frustrado a confiança dele. Deus abençoe a vida do meu irmão, que foi uma grande pessoa na minha vida, canal de bênção na minha vida, que abriu as portas para mim lá na cidade onde ele mora, para me acolher. E lá foi uma bênção assim, materialmente, para me conquistar. E todas as vezes que eu vinha para minha cidade natal de Pereira Barreto, eu vinha com aquele somzão alto, tal, me mostrando o que eu tinha, mostrando o que Deus tinha colocado na minha vida, falando agora eu tenho, tal, agora eu sou, agora eu posso. Tinha pessoas que eu virava até a cara, falava, nossa, a pessoa me humilhou, eu virava a cara para ela. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer mudar o interior, é a tua pessoa por dentro. Deus quer que você ame os teus inimigos, ame aquele que maldizem de você. Então eu achei que era assim, que era mudar desse jeito, mas não foi. E eu me lembro que eu conheci uma pessoa e comecei um relacionamento com essa pessoa e nós viemos embora. Eu vim de São Paulo para cá, não deu 3 meses, eu tive uma recaída nas drogas. E eu achava assim que, falava, agora eu tenho dinheiro, tal, agora eu posso usar, né? Mas eu tinha mesmo. Se eu ficasse usando, eu tinha mesmo para usar, mas eu me drogava a noite inteirinha. E quase perdi esse relacionamento também com a minha esposa, que é a esposa que eu tenho hoje. E ela começou
houve um despertamento para ela voltar para a igreja. E ela voltou para a igreja, e através dela, eu creio também, eu perdi antes um pouquinho desse testemunho, eu perdi a minha avó, que é aquela que intercedia por nós. E então a família perdeu a base. Houve uma grande desavença. Nossa, houve algo que aconteceu aí por causa disso. Minha avó, que era a base de tudo, mas a oração dela, eu creio que quando a pessoa ora, tem uma taça, qual os anjos acolhem, e essa oração é depositada dentro de uma taça. Então, tem muitos efeitos ainda, que é da oração daqueles santos, ainda que já partiram, mas Deus lembra deles, lembra da oração. Então, minha avó sempre falava, quando eu morrer vai acontecer isso, quando eu morrer vai acontecer aquilo. E foi isso. Pessoas padeceram por causa disso, porque ela faleceu e a base foi perdida, mas uma oração, eu creio que ainda surgindo efeito. Então foi assim, ela voltou para Deus, minha esposa voltou e eu continuei. Foi 1 mês e meio, eu não suportei. As drogas não conseguiu me segurar. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, que quando eu olhei, eu falei, isso não é pra mim. Eu fiquei tanto tempo fora, agora 3 meses, só 2 meses, não, isso não é pra mim. Eu voltei pra casa do meu irmão, falei, não, vou voltar pra casa do meu irmão, isso não é pra mim, voltei. Mas quando eu voltei pra casa do meu irmão, tinha uma festa, não lembro se era festa de ano novo. Aí eu falei, as portas ainda não tinham abrido lá novamente, então eu falei, vou voltar, né? E passar as festas, depois eu volto pra cá. Mas nessa de eu vir passar a festa, eu não quis mais envolvimento com droga, com nada. Então, eu não recaí mais. E tinha só o vício de cigarro na minha vida, que foi muito difícil, mas teve uma irmã que veio aqui em casa, campanha de oração, e eu fiz essa campanha, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero ser liberto, e para a glória de Deus, eu fui liberto da nicotina, do cigarro, e eu comecei a ir para a igreja novamente, e nós começamos, aqui nós chegamos em Pereira Barreto, e de Pereira Barreto, depois eu voltei para São Paulo. De São Paulo eu voltei para Pereira Barreto, que foi esse período que eu vim passar o ano novo. E depois disso nós viemos para Três Lagoas, que é a nossa cidade de agora, que nós já estamos aqui, eu acho que mais de 2 anos. E eu liberto para a glória de Deus, não bebo, não fumo. Louvo a Deus por isso. Ali na igreja fomos acolhidos. E passamos um momento difícil. Teve um amigo meu que abriu as portas aqui em Três Lagoas para mim. Nós ficamos 1 mês e pouco na casa dele. Depois nós fomos arrumando condições, serviço. E as portas abriu, fechou, abriu de novo. Deus abriu porta. E aqui nós conseguimos casas para morar. E estamos até hoje para a glória de Deus. E eu quero contar aqui uma pequena depressão. Ela quis me pegar novamente, porque eu já tive esses começos depressivos. Então, sempre vinha essa parte da depressão para tentar me paralisar. Mas eu louvo a Deus, que Deus se torna forte, porque eu estou de pé para a glória de Deus. Tenho uns problemas de saúde, não nego, mas por que não contar o testemunho por isso? Devido ao trauma que eu tive, num acidente que eu vou contar já. Eu estou com esse trauma, orando a Deus, mas graças a Deus, Deus também já está me curando disto, está sendo uma benção. Eu estou na presença de Deus, eu creio que eu sou um salvo para a glória de Deus,
E eu sou feliz por isso, sou grato por isso. Ainda que o inimigo tenta colocar muitas coisas na minha cabeça, eu oro ao Senhor, eu tenho a base da oração para orar, para expulsar esse mal em nome de Jesus. E eu fui para a cidade de Feira Barreto, peguei uma moto, eu tive um carro, do carro troquei numa moto, tive algumas percas financeiras e hoje eu sei que devemos adorar a Deus no pouco e no muito, embaixo e em cima. A vida não é só vitória, a vida não só é altos, mas temos altos e baixos. Então isso para minha vida, de tanto que eu passei por isso, eu sei o que é isto. Quando eu estiver lá no baixo, eu não vou me frustrar, porque eu já sei o que é isso, eu tenho essa experiência. Então isso não me abala mais. Pode ser que abala as pessoas que estão na minha volta, mas isso não me abala mais. Eu posso ter o de comer hoje, amanhã eu não posso ter, mas eu creio que o amanhã é a providência do Senhor, então isso não me abala mais, eu creio. Eu tive a oportunidade eu tive uma oportunidade muito grande de ganhar muito dinheiro. Mas Deus falou assim que não devemos tomar atalhos, porque aquilo que Deus vai cumprir na minha vida foi o que Ele me falou. Ele vai cumprir. Aquilo que Ele vai me dar, Ele vai me dar. Quando eu tiver com aquele bem que Deus vai me dar, eu vou dizer, isso aqui foi Deus que me deu. Isso aqui foi Deus que me entregou. Mas se eu tomasse este atalho para fazer o que eu queria, para que eu realizasse o desejo do meu coração, como que eu ia dizer que aquilo foi Deus que me deu? Então Deus não permitiu este atalho. Deus falou, não, eu vou fazer no meu tempo, na minha hora. Então eu tive a oportunidade de ter, mas eu não quis, porque eu vou ter no tempo de Deus e eu vou testemunhar novamente que Deus me deu. E para você não ficar curioso, eu vou contar que foi em apostas. Onde eu tive esta oportunidade foi em apostas, onde eu tive estratégias, que eu tive esta oportunidade, mas Deus não permitiu. E eu saí. Eu fiz uma promessa para Deus que não ia mexer com isso mais, porque no momento certo Deus vai entregar, no momento dele, do jeito dele, da vontade dele. Então não precisa tomar atalhos. Eu me lembro, como eu estava contando, que dessa parte da depressão, que sempre está aqui, ó, o inimigo batendo, caçando brecha. E quando nós temos a brecha, ele vem. Eu me lembro que todas as recaídas, se eu usava 2 pedras de crack, depois eu usava 4, se usava 4 eu usava 10. O inimigo sempre ele vem, se eu não me engano, com mais 7, piores do que ele. Então nós temos que fechar as brechas, para que a casa, quando ele chegar, a casa não vai estar varrida, mas vai estar ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Então nessas, onde eu peguei a minha moto, fui. E eu sou uma pessoa que gosta muito de pescar, tive grandes livramentos, pesca submarina, pesca sub, mergulho, tive grandes livramentos, o qual quase morri afogado por muitas das vezes. Umas vezes eu fui sugado por um redemoinho no rio, fiquei lá embaixo, e pela misericórdia de Deus, quando estava acabando o meu fôlego, aquele redemoinho soltou, e eu voltei para a glória de Deus. Uma vez, numa barragem, quando eu estava chegando perto de uma barragem, eu perdi totalmente o meu sentido. Tudo aquilo não fazia sentido mais, da onde eu estava. Foi algo que eu passei a ver, que eu clamei a Deus, misericórdia. E eu chamei um amigo meu que estava ali. E então ele veio e mandou eu ir nadando para a beirada. E eu fui. E ali, um grande livramento de Deus. E então, uma vez eu fui pescar. Eu me lembro que
passou alguns pensamentos na minha cabeça, pensamentos malignos. E eu falei, misericórdia, Senhor, o que é isso? E o inimigo sempre soprando, né? Entra na frente aí daquela carreta, entra. O inimigo soprando na minha mente. E eu não dei ouvido, porque eu louvo a Deus que eu sirvo, que é fiel, verdadeiro. Deus tem grandes promessas, muitas coisas para fazer na minha vida. Então o inimigo soprava, mas eu não dava ouvidos. Mas eu vim com aquela moto aquele dia, eu estava a 80, a 100 por hora. Foi o ano passado agora, se eu não me engano em outubro ou em novembro, não lembro. Mas eu vim com aquela moto e tinha um rapaz na minha frente e eu vim acelerando atrás desse rapaz. Aquele rapaz eu acho que estava com uma moto mais forte que a minha 125, mas eu fui. Aí, nessa eu falei assim, eu não vou virar aqui onde eu sou acostumado a virar. Eu vou virar na saída da frente. Irmãos, eu perdi a entrada. Quando eu perdi essa entrada aqui, eu não vi ela. E quando chegou na frente, que era um pontilhão que fazia assim, eu achei que era aquela entrada que eu entrava, como de costume. Então, quando eu cheguei no pontilhão, já tinha aquela curva à direita. E eu falei, e agora? Eu fui frear a moto. Quando eu freiei aquela moto, a moto começou a capotar naquele asfalto. A minha cabeça desse lado aqui bateu muito forte no asfalto. Várias vezes eu bati a cabeça, tum. Eu comecei a parecer que estava batendo no liquidificador, assim, irmão. Então ali foi algo que Deus, aquele dia, irmãos, eu comecei a orar a Deus. Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer, não me deixa morrer. E parecia que não acabava a queda. Parecia que não ia acabar. Para resumir aqui esse testemunho, para não ficar muito grande, aí eu me lembro que eu levantei, eu não lembro se eu desmaiei ou não, mas eu me levantei. Meu celular já não estava no meu bolso, bati a mão no meu bolso, já não estava o celular, procurei, não achei, estava tudo escuro, até que passou um carro. Quando eu bati com a mão, esse carro parou, ali era um homem, ele parou o carro, tinha 2 filhos, e eles iluminaram para mim, achamos meu celular, achamos meu cartão, e aquele dia aquele homem pegou, me socorreu, jogou eu dentro do carro. Eu falei, agora eu vou perder minha moto, porque vai vir polícia aqui, vai vir tudo, mas aquele homem falou, eu moro aqui pertinho. Então ali pegou, levaram minha moto, os filhos dele empurrou minha moto estourou, foi tudo, não tinha condições de andar, estourou o pneu. Então o filho dele pegou, empurrou aquela moto e levou para casa dele. E ali chamou uma ambulância para mim. E eu fui dentro dessa ambulância. Eu olhava para os meus ferimentos. E Deus falou para mim, hoje você teria morrido, mas eu te dei o livramento. E eu fui. O médico... Ali, aquela ambulância, naquele dia eu fui chorando para o hospital, naquele dia aquela ambulância, chamaram aquela ambulância, o cara pegou e falou assim, vai, entra aí, colocou eu lá no fundo lá e foi, de boa. Mas parece que, como estava tudo escuro, para ele estava tudo normal. Mas o dia que, quando ele chegou no hospital, que ele abriu, assim, que ele viu, ele tomou um susto. E falou, nossa, que ajuda. Então ele não tinha visto o tamanho da gravidade. E naquele dia eu tive outra visão dentro daquele hospital. Parece que transfigurou. Parece que o inimigo transfigurou nas pessoas que estavam ali. E quando eu olhava assim para o rosto das pessoas, eu não via um rosto normal, eu via as pessoas olhando-me com um olho de ódio. E quando eu olhava para a pessoa, parece que elas estavam me olhando com um olho de ódio.
E parece que eu escutei um lugar muito terrível. Parece que eu vi um lugar terrível. Eu não estava me vendo no hospital, mas eu estava vendo um lugar terrível. Eu estava ouvindo gritos, um lugar terrível, um barulho como se fosse uma panela de pressão em todo vapor. E ali eu fiquei aterrorizado. Eu falei, não, eu não posso estar vindo pro inferno. Será que eu morri? Eu não posso. Então, aí meu coração começou. Tu, 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 tu. Eu falei, não, não posso, Deus, não posso, não posso, não posso. Eu preciso melhorar, eu não posso. Aí, irmãos, foi quando eu clamei a Deus, orei a Deus e tirou o raio-x da minha mão. Não quebrei nada. E depois daí veio desencadeando esse problema na cabeça, que a minha tontura, o médico disse que era labirintite, mas isso deu uma aumentada devido a esse acidente. Mas, irmãos, Deus, naquele dia, me deu uma nova oportunidade. E lembra que eu falei dos pensamentos suicida? Lembra que eu falei do inimigo falando, se joga na frente da carreta? Sabe o que Deus disse? Se você morresse, você iria para o inferno. Você perderia a sua salvação. Então é muito forte isso. Então louvo a Deus pela oportunidade. Eu louvo a Deus que me deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Então eu saí daquele hospital, recuperei. Deus me livrou mais uma vez da morte. E eu louvo a Deus que eu tenho fechado as brechas. Tenho procurado fechar as brechas para o inimigo não entrar. Porque nós não podemos deixar brecha para o adversário. Então, que você ouça esse testemunho. Testemunho de cura, testemunho de libertação e testemunho de livramento. Deus me curou da anemia crônica. Deus me libertou do álcool, das drogas, do cigarro, cocaína. Você que tem um filho nas drogas, você que tem uma filha nas drogas, prostituição. Também tive prostituição. Deus me libertou, Deus me livrou. E livramento de acidentes, livramento durante os meus mergulhos. Deus me livrou, me libertou. Então hoje eu estou aqui contando que esta palavra aqui é fiel. Ainda quando andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Deus me livrou várias vezes, me libertou, e hoje eu estou aqui contando esse testemunho para a misericórdia de Deus, que esse testemunho possa te alcançar, que assim como Deus me livrou, me libertou, me curou, me deu livramento do trauma ali, dos 10 anos que eu perdi o meu amigo, poderia ser eu também. Não vou falar que é bom porque eu perdi o meu melhor amigo, mas poderia ser eu também. Se eu tivesse muito perto também poderia ser eu. Se eu estivesse fazendo aquela brincadeira poderia ser eu. Mas Deus me livrou. Mas eu creio que Ele está em um bom lugar pela glória de Deus. Deus me deu condições de estar de pé. Tenho uma esposa hoje pela glória de Deus. Tenho uma filha por nome M. Vitória. Tenho outra filha em outro relacionamento com 5 anos de idade. Se não me engano, não tenho contato, mas eu creio que um dia eu vou abraçá-la, dizer como eu amo. Então eu amo minhas filhas, amo a minha família, amo a minha casa. Então, irmão, se ames. Então, minha irmã, se ame, ame a tua família. Continue orando pelos teus, não desista dos teus, não desista da chamada que Deus tem. Deus ele pode libertar de qualquer droga, de qualquer mal, de qualquer enfermidade. Ele pode curar. Fique firme na presença de Deus. Entrega o teu caminho a Deus e Ele tudo fará. Por isso, eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar testemunhando esse grande feito que Deus fez na minha vida e vai fazer na tua. Obrigado a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal
e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!